Olá, aluno. Olá, aluna. Nós temos aqui um exemplo para o teste das proporções, que é um exemplo clássico. A gente tem uma moeda, nós vamos lançar essa moeda 60 vezes e observamos que dessas 60 vezes que nós lançamos, essa moeda deu 37 caras. Tá? Então, a gente quer testar a hipótese da moeda ser honesta aos níveis de 5% e de 1%. Vejam só. Apesar de não parecer a ideia, mas existe a hipótese nula aqui. A hipótese nula é que a nossa moeda, ela seja honesta, tá? Ou seja, a hipótese H0 é que P0 seja igual a 1 meio. E a minha hipótese contrária seria que P0 ele seria maior do que 1 meio. Por quê? Porque de 37 lances, de 60 lances, 37 foram caras. Então, a honestidade da moeda é que seja 50%. Então, ela dê 50%. Lógico, a moeda pode dar um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, mas 37 talvez seja demais ou talvez esteja dentro da normalidade, tá certo? Tudo é uma questão de referência. Então, ele quer testar a 5% e a 1%. Lembrem, se o nosso teste é unicaudal direito, a gente vai digitar no R o ponto aqui. Ó. Esse ponto aqui, se for 5%, a gente vai digitar 95. Por quê? Porque a gente faz a leitura da esquerda para a direita, até chegar nesse ponto aqui. Então, quando eu varrer toda essa região ela tem um peso de 95%. E no caso sendo 1%, ou seja, essa região aqui, você indo buscar o valor de 1%, então você teria que varrer toda essa região, que no caso ela vai dar 99%, tá bom? Para você digitar aí no seu R e sair o resultado lá do Z tabelado, certo? Então vamos lá para o nosso R. O R está aqui, então eu quero pegar o valor, que são dois valores, que é norme, 0,95, média 0, variância 1. Tá aqui, ó, 1,645. E o outro, que é o QNorm, que é 0,99, 0,1. Ctrl R, 2,32. Então, esses dois valores aqui serão as minhas referências, tá bom? E aí é o seguinte, eu vou construir aqui ele, já deixar construído os dois, deixar no jeito. Esse aqui vai ser o de 5%, deixar aqui marcado 5% para vocês lembrarem, e o ponto dele foi 1,64. Esse ponto aqui ele vai representar os 5%, ele anda mais um pouquinho, ele vai ficar representando 2,32, tá bom? Isso aqui vale para 1%, tá? E agora, o que eu preciso? Eu preciso saber se a minha moeda ela é honesta ou não é honesta. Então, eu vou pegar aqui ó, e já pegar a minha frequência. A minha frequência é Fzinho. Se você dividir aí na sua casa 37 por 60, vai dar 61,66. Então, 0,6166, tá? Ou 37 sobre 60, como você queira. E aí eu preciso do meu Z calculado, tá? Eu vou escrever mais para cá, porque eu vou precisar fazer algumas observações. O meu Z calculado vai ser 37 sobre 60, menos a minha frequência para ela ser honesta, ela teria que dar 50%. Tudo isso aqui dividido dentro da raiz de 1 meio vezes 1 menos 1 meio. E fecho. Passa a raiz o denominador vai ser 60, que foram 60 lançamentos, e o resultado disso aqui vai dar 1,80. Positivo, tá? E aí a gente faz a pergunta, 1,80. 1,80 ele dá mais ou menos aqui, ó. A 5%, 1,80 está mais ou menos aqui. Então, a 5% eu rejeito H0. Eu digo, olha, a moeda ela não é honesta, certo? Então, ela não é honesta, tá? Ela não é honesta. Por quê? Porque a minha tolerância aqui para 5% está bem pouquinho. Ó. Então, ele deu 1,64 e a minha tolerância aqui é 1,80, tá certo? Já para
1%, a minha tolerância ficou maior, ou seja, eu teria que ter maiores valores de caras, ou seja, alguma coisa em torno de 40, sei lá, 45 vezes, está certo? Por quê? Porque na medida que você vai aumentando a sua restrição, a sua possibilidade de estar errado, ele vai jogando o valor mais para a direita. Então, ó, 1,80 continua, ele continua aqui. Só que a minha região a minha região crítica, que é essa aqui, ó, que é baseada na tabela do R, do Q-norm, ela deu 2,32, então ele está aceitando H0. O que é aceitando H0? É dizendo que a moeda é honesta. Tá certo? É uma moeda honesta. Tá? Ou seja, deu 37 porque são coisas da aleatoriedade, não são coisas intencionais, tá certo? Então aí depende se você aumentar ou diminuir o seu nível de erro, tá certo? O erro tipo 1, tá bom? Se a gente for fazer uma leitura técnica aqui, o que está sendo lido aqui? Está sendo dizendo que, olha, a probabilidade de você rejeitar H0, dado que H0 é verdade, ou seja, que a moeda era honesta, você tem 5% de chance de estar errado. E aqui embaixo a leitura vai ser ao contrário. A probabilidade de você aceitar H0, dado que H0 é verdade, ou seja, a moeda é honesta, é 99%, porque a gente trabalhou com 1%, tá? Eu estou trabalhando com a possibilidade de aceitar H0. Trabalhando com a possibilidade não, os cálculos levaram a possibilidade de aceitar H0. Tá bom? Certo? Muito obrigado. Vão acompanhando os vídeos pelo AVA e se vocês sentirem necessidade, entrem em contato que a gente faz novos vídeos. Um abraço.